Tratemos agora dos tipos societários oferecidos como instrumentos jurídicos de possível utilização por aqueles que querem desenvolver atividades econômicas de forma coletiva, na figura das sociedades empresárias. Esses tipos são previstos no Código, mas muitos deles não são usados na prática. Esses tipos estão previstos no Código a partir do artigo 1039 até o artigo 1092 do Código Civil. O artigo 1039 trata da sociedade em nome coletivo, aquela sociedade que tem como regra a responsabilização de todos os sócios de forma solidária e ilimitada. Temos também, no artigo 1045, a previsão da sociedade em comandita simples. Essa sociedade oferece dois tipos de sócios, duas possibilidades. O sócio comanditário, que é o sócio que responde de forma ilimitada, e o sócio comanditado, que é o sócio que justamente tem a limitação da responsabilidade definida pelo capital social. Em seguida, nós temos a sociedade que é muito utilizada, a sociedade chamada limitada. Ela é prevista no artigo 1052 e seguintes do Código Civil. A definição de responsabilidade dela vai ser: cada sócio responde pelo valor da sua cota, mas todos ficam solidariamente responsáveis pela integralização do capital social. Nos artigos 1088 e seguintes, a gente vai ter a previsão, a menção da sociedade em comandita por ações e da sociedade anônima. Mas esses dois tipos societários, eles são regidos por uma lei especial bastante extensa, com 300 artigos. Esses artigos são divididos em vários incisos e alíneas, que é a lei que se chama Lei de S.A. É a Lei 6.404 de 1976. Mas os tipos são citados, sim, no Código Civil, que o próprio Código vai estabelecer que a ele se aplicará legislação especial. Então, são esses os tipos societários que a gente chama de personificados. Significa que esses tipos têm personalidade jurídica. A aquisição dessa personalidade jurídica, que determina a separação da figura do sócio, da sociedade, patrimônio próprio, nome próprio, autonomia, ela se dá a partir da inscrição dessa sociedade, dos seus atos constitutivos no registro competente, no caso, as juntas comerciais. Os atos constitutivos são o contrato social para a maior parte das sociedades e, no caso das sociedades por ações, os chamados estatutos sociais, São documentos similares, ambos são documentos que contêm as regras principais de funcionamento da sociedade, mas a nomenclatura é diversa. A sociedade limitada tem contrato social, a SA tem estatutos sociais. Esses tipos personificados que atribuem responsabilidade ilimitada ou mista para os sócios, eles não existem mais na prática. A gente diz que com a criação da sociedade limitada, que foi introduzido no Brasil em 1919, se jogou uma pá de cal nessas sociedades, elas pararam de ser constituídas, pelo óbvio motivo que é justamente o fato de que elas não oferecem para o sócio uma segurança que é a limitação da responsabilidade. Como a limitada oferece e permite a criação de uma sociedade de pequeno porte, de médio porte, ela vai substituindo esses tipos societários. Mas eles estão previstos no Código, eles eram previstos no Código Comercial de 1850 e foram reproduzidos no Código Civil como tipos societários possíveis. Repetindo, então, seria sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedade anônima e a sociedade limitada. Todos esses tipos são chamados tipos personificados, porque a partir da inscrição dos seus atos no registro competente, eles adquirem o atributo da personalidade jurídica. Há outros tipos que são chamados de não personificados. Na verdade, são dois tipos. Um é a chamada sociedade em comum. A sociedade em comum é a antiga sociedade chamada sociedade de fato ou irregular. Como é que ela é definida pelo Código? Sociedade em comum é uma sociedade que foi constituída pelos sócios, mas que não teve os seus atos constitutivos levados a registro. Ela tanto pode ser verbal, ou não houve um contrato escrito, quanto pode ser uma sociedade que teve um contrato escrito, mas esse contrato não foi registrado na junta comercial. Em síntese, ela é uma sociedade que não é regularizada, que não é registrada no órgão próprio, que é a junta comercial. A consequência disso é que ela existe, ela é reconhecida, ela pode ser comprovada, mas os sócios ficam sujeitos à ilimitação da sua responsabilidade. Mas, a qualquer tempo, eles podem
levar o contrato social ao registro competente e, portanto, regularizar a situação da sociedade em comum. Como eu disse, foi uma novidade do Código Civil, essa nomenclatura, mas ela se refere exatamente às antigas sociedades chamadas sociedades de fato ou sociedades irregulares. Outro tipo de sociedade não personificada, que não tem personalidade jurídica, portanto, é a chamada sociedade em conta de participação. Mas essa é diferente. Na verdade, a gente tem uma sociedade que tem um sócio ostensivo, que é o empresário, ele que aparece para terceiros, é em nome dele que se fazem os negócios, e nós temos vários outros sócios, um ou mais, sócios chamados sócios ocultos, que são sócios que fazem um investimento, né? E por isso há um registro em uma conta. Na contabilidade do sócio ostensivo, há uma conta que registra o aporte que é feito e a forma como ele será remunerado. Como eu disse a vocês, a sociedade em conta de participação, ela é muito mais um contrato de investimento do que realmente uma sociedade, porque ela jamais poderá ser registrada e jamais poderá adquirir personalidade jurídica. Ela é despersonificada por opção do legislador e ele não autoriza, não permite que ela seja registrada para adquirir a personalidade jurídica. Quem aparece, quem responde, quem dá a cara à sociedade é realmente o sócio ostensivo. Essa é uma forma de empreendimento ainda utilizada, muito comum para a estrutura de flats, em que a administradora é sócio ostensivo e os donos das unidades são os sócios ocultos, para consórcios de construção de estradas. Há uma série de empreendimentos que são atraídos, que têm interesse em usar essa forma que é chamada sociedade em conta de participação. O em conta, como disse, vem justamente do fato de que para cada sócio oculto há uma conta em que se registra os investimentos que são feitos por esse sócio no negócio em questão. Então, são esses os tipos societários estabelecidos no Código Civil. Sociedade em conta de participação é utilizada. A sociedade em comum, que é irregular, muito comum, né, acontece, as pessoas nem sempre têm a possibilidade de levar os seus atos ou o conhecimento necessário para levar os seus atos a registro. E as outras duas que ainda são utilizadas, bastante utilizadas, são limitada e SA. SA é uma grande empresa, geralmente uma sociedade que tem o capital aberto, a pretensão de abri-lo, negociando as suas ações em bolsa, ou mesmo manter o capital fechado, mas com uma possibilidade de ter essa circulação dos seus papéis. E a limitada, que é um tipo de sociedade bem flexível, né? Ela era mais flexível ainda antes da entrada em vigor do Código Civil, que estabeleceu muitas regras para a limitada, mas é uma sociedade ainda que tem uma feição contratual, uma feição que permite a sua aplicação desde sociedades bem pequenininhas, sociedades com capital diminuto, até grandes sociedades. No direito brasileiro, até determinado momento, até a estabilização da economia pelo Plano Real, era muito comum que grandes sociedades fossem limitadas. Sociedades enormes eram limitadas por questões de vantagens tributárias e principalmente porque naquele momento, né, naquela década de 90, o nosso mercado de ações não era tão aquecido e tão atraente a ponto de atrair, né, as sociedades para a sua transformação em sociedade anônima. Com a mudança desse cenário, muitas sociedades limitadas se transformaram em SA, mas há sempre uma oscilação de acordo com as vantagens que esse tipo societário vai trazer. Isso é sempre analisado sob a ótica da própria legislação que ela oferece para o sócio majoritário, principalmente, e também pelo fato de vantagens tributárias, fiscais serem oferecidas, às vezes, para um ou para outro tipo societário. Então, são esses os tipos societários previstos no Código Civil de 2002 e que podem ser usados pelos empresários que desejem explorar a atividade econômica organizada de forma não individual, se associando a uma ou mais pessoas.